Alô, você, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje o nosso tema é sobre liberdade religiosa e o Estado mínimo. Nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, o nosso querido irmão Gerson Lopes Fonteles, que é presbítero emérito e advogado lá em Fortaleza. O Gerson Fonteles, ele é presbítero emérito da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, ele é professor universitário, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, autor do best-seller Bíblia, um estudo panorâmico e cronológico que foi publicado aqui pela Hesione, está na 6ª edição, está indo para a 7ª edição. Ele é casado com a Ana Maria Montenegro Jucá, tem 2 filhas, 2 netos, fruto do seu primeiro vínculo, e 2 enteados, filhos da sua esposa Ana Maria. Passo a palavra para o doutor Gerson. Saudações iniciais, doutor. É um prazer muito grande voltar à minha editora, né, que está levando à frente esta obra que foi publicada inicialmente no Nordeste para um público bastante restrito e, uma vez que a Hesion se interessou por esta obra, muito me alegra porque é um livro maduro que traz o ensino bíblico para muita gente. Isso. E o propósito é exatamente isso, conhecer a palavra para as pessoas. É isso aí. Antes de nós entrarmos aqui no nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores. Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa, ela é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário e quer alavancar o seu negócio no digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho da sua igreja nas redes sociais, entre em contato com a Tenda. É uma turma jovem, uma turma antenada que vai orientar e que vai fazer bombar aí as suas redes sociais. Também, outro patrocinador nosso é a Unibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Esta é uma das empresas top que nós temos no mercado brasileiro, com sede em Belo Horizonte. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Eles trabalham com o propósito de identificar e desenvolver criadores de conteúdos, conectando marcas ao seu público. Então, a sua marca deve ter um público, deve ter um nicho de mercado, então ela faz essa conexão. É um trabalho extremamente profissional, eles são hoje muito respeitados no Brasil, está aí entre uma das melhores empresas nessa área. E, por fim, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esses irmãos, eles atuam no mercado há mais de 20 anos, atendem tanto empresas, né, comerciais, industriais, prestadores de serviço. Então, se você está precisando de um escritório com confiabilidade e com capacidade, contate a Porte Contábil, tá bom? E se você quiser participar, ser um dos nossos patrocinadores, aqui nós não temos nenhum fim lucrativo, mas apenas com o objetivo de custear aqui as despesas e também levar esses bate-papos aí para o público em geral. Tá bom? Doutor Gerson, é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco. Segunda vez, né? Sim. Quando você vem aqui a São Paulo, sempre é um privilégio muito grande recebê-lo. Um pouquinho aí da sua trajetória de vida e profissão. Você é uma família tradicional presbiteriana lá de Fortaleza. Sim, essa foi a grande herança que minha mãe nos deu, o Evangelho, né? Tenho 7 irmãos, todos integrados à igreja, todos são cristãos. Certo. Já estamos vendo a 3ª geração sendo abençoada, todos muito bem. Graças a Deus, só temos gratidão em torno disso, porque essa herança do Evangelho nos fez prosperar, em todas as formas, inclusive materialmente. Né? A nossa origem é uma origem humilde, todavia o resgate da nossa família aconteceu por uma coisa muito importante que nós valorizamos, a educação. Certo. Eu tive o privilégio de ter escola primária de qualidade, escola secundária de qualidade, universidade federal de qualidade, portanto,
é lamentável que isso não tenha sido mantido. E o resgate da minha família foi exatamente pela educação e pelo estudo. Hoje, quando eu entro numa sala de aula para transmitir algum conhecimento, eu digo para os meus alunos, eu vim aqui pagar uma dívida, porque vocês me deram o que eu tenho hoje para devolver de forma gratuita para os alunos. Certo. Foi exatamente ter recebido uma educação gratuita dada pelo Estado. O irmão é um advogado militante desde a sua formação? Eu sou contador de origem, estive em multinacional de auditoria, fiz toda a minha carreira de trainee até gerente top na Pricewaterhouse, uma excelente empresa de auditoria. Depois optei pelo direito, né? Fui também diretor de grande grupo nacional, para ter uma experiência em dois lados, uma experiência multinacional, uma experiência com empresa nacional. Depois optei em colocar a minha consultoria jurídica, que já vai para próximo de 40 anos. Né? Já estamos com 38 anos e alguma coisa. Hoje as filhas já estão comigo, são advogadas também. O bastão já está praticamente em vias de passar. Elas estão muito bem. E estou muito feliz, sou grato a Deus por tantas bênçãos recebidas no curso da minha existência. Aí estou saudável ainda e ainda trabalhando e eu digo para elas, não tirem meu brinquedo, porque eu gosto de trabalhar. É isso aí. Mas o senhor fez o seu mestrado e o seu doutorado lá na Universidade de Salamanca, na Espanha, e a sua tese de doutorado foi justamente sobre o Estado mínimo. E eu tive o privilégio até de ler uma parte, né, de começar a ler essa obra. E eu queria que o senhor explicasse para o nosso público, o pessoal que está nos assistindo. A gente ouve sempre falar, né, quanto menor for o Estado, mais livre seria a sociedade para investir, para produzir. O que o senhor explica para a gente aí, dá um resumo para nós sobre o Estado mínimo? Muito simples. Esse assunto ele já me atraía muito antes de fazer mestrado e doutorado. Quando eu cheguei em Salamanca, eu tinha que apresentar um projeto. E ele, de cara, foi bem recebido, porque eu nasci num Estado brasileiro que sempre foi um Estado macrocéfalo, Estado grande. Sim. Então, em que o Estado quer cuidar de tudo. Então, o Estado quer ser reitor, o Estado quer ser produtor de petróleo, quer ser distribuidor de combustível, quer ser todo tipo de atividade econômica, eletricidade, até comunicações, por aí vai. E acaba não fazendo o papel básico de um Estado. Certo. As funções básicas de um Estado são educação, que na minha infância eu tive de qualidade, foi perdida, segurança, que lamentavelmente estamos muito mal nesse quesito, né? E por conta desse Estado grande, nós temos um problema seríssimo, porque a corrupção acaba um Estado... Hoje nós estamos vivendo, acho que nunca esse livro, na revisão, ele está esgotado, mas, se Deus quiser, vamos partir para uma edição nova, um tanto reformulado. E aí as funções básicas do Estado são desprezadas, são... Saúde, segurança e a segurança pública é uma calamidade e educação. Então, as três áreas básicas de um Estado. Certo. Aí viria mais a diplomacia e a defesa, certo, que todo Estado nacional tem que ter isso. Então, o Brasil despreza as suas funções básicas e gasta energia com aquilo que a atividade privada poderia fazer melhor. Certo. E um exemplo absolutamente atual era a comunicação. Comunicação era segurança nacional, comunicação não podia ser privatizada. E veja o que ocorreu com a comunicação no Brasil depois que se privatizou. Esse elogio caberia ao Fernando Henrique Cardoso, realmente, entre muitas coisas boas que ele fez. Eu só não concordo com a muito ruim que foi
ter comprado a reeleição. E agora estão estudando como voltar a ter 5 anos e não ter mais reeleição, porque isso degenera a própria operação do Estado. De modo que, Estado mínimo, vamos conversar um pouco sobre isso, mas é um assunto da minha predileção, e num momento muito oportuno em que o Estado está sendo cada vez... As suas fronteiras estão enlarguecidas, né? Cada vez se arrecada mais, mas o serviço público se degrada. Não, a gente não tem a contrapartida, né? A contraprestação do poder público para o cidadão. Certo. Porque as funções básicas estão atrofiadas, não estão desenvolvidas. E há também uma questão de gestão, né? Porque se você pensar no orçamento do Brasil, o orçamento hoje para a educação, para a saúde e segurança, não é baixo. Não. Eles já estão definidos lá na Constituição, né? Como verbas, carimbadas. Carimbadas, né? Então, outro dia eu estava... você vai para a gestão, por exemplo, na área da saúde mesmo, tem muita corrupção na compra de medicamentos, de remédios, administração de hospitais públicos, né? Ainda que haja aí todo um trabalho hoje do governo, através dos TCUs aí da vida, mas, infelizmente, ainda prevalece essa questão da corrupção. Mas até que ponto o senhor acha que é saudável a interferência do Estado? Quanto o defensor do Estado menor, do Estado mínimo, é exatamente um Estado não intervencionista. Sei. O Estado, quando ele intervém, ele tira uma coisa preciosíssima que o liberal defende, que é o individualismo, certo. Que é deixar que as forças da sociedade elas se desenvolvam naturalmente. Certo. A criatividade vem exatamente da liberdade de empreender. Certo. E o artigo 170 da nossa Constituição, ela dá liberdade de empreender. Só que o governo, ele quer cercar, quer controlar absolutamente tudo e acaba não controlando. Sei. Porque nós nordestinos dizemos, quem muito abraça, pouco aperta. Certo. Então, o Estado brasileiro, existe hoje, o governo atual, ele tem uma espécie de religião, idolatra o tamanho do Estado. Certo. Isso é muito ruim, porque o Estado, se ele é pouco interventor, e ele deixa que as forças da sociedade, elas espontaneamente ajam, isso traz uma energia enorme para um progresso social. Não, mas é interessante o senhor colocar isso aí, porque, infelizmente, nesses últimos anos do Brasil, você tem hoje o Estado como um pai, um paternalismo, né? Eu me lembro, por exemplo, quando era criança, o pobre não tinha uma casa para morar, ele se esforçava, trabalhava, comprava um lote lá na periferia, construía a casa dele, depois ele ia trabalhando, melhorando de vida, né? Hoje não, hoje existem as associações que querem casa do governo, né? Que querem tudo do governo. As benesses. Todos os... E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela se torna uma pessoa improdutiva, dependente do Estado, né? Como nós temos, por exemplo, eu acho que no Brasil nós temos, eu creio que, uma necessidade de um assistencialismo, de uma assistência para tirar a pessoa de uma condição miserável, emergencial. Mas essa questão está provada nos países onde houve a liberdade de produção, onde o Estado não se tornou sócio porque hoje no Brasil você vai abrir uma empresa, você já tem um sócio que é o governo que já lhe come ali parte do seu lucro com impostos, né? Hoje não tem. A dificuldade que você tem para produzir hoje no Estado é muito grande. E a minha preocupação, aqui eu estou colocando para o senhor, eu estou falando besteira aqui, né? Ao invés de diminuir impostos, que essa é uma tese que o liberal defende, sim, que já está comprovada, né? Que funciona. Que funciona cientificamente. Quanto mais você diminui a carga de impostos, mais a arrecadação do Estado aumenta e mais a geração de riqueza aumenta. É isso? É isso. Na medida que você aumenta o I, que é o imposto, na equação econômica,
você está tirando do consumo. Certo. Então, uma economia capitalista, ela vive de incentivo ao consumo. Então, quanto mais pessoas consumindo, mais a economia se desenvolve. Aí eu sempre pergunto para um esquerdista, pergunte para a China se ela quer deixar de ser capitalista. Porque a China está tirando milhões de pessoas da miséria, segundo o último número que eu li, é aproximadamente 500 milhões de pessoas. Certo. Está tirando exatamente com a economia capitalista. E uma economia capitalista ainda naquela fase do laissez-faire, em que não é respeitado o meio ambiente, não é respeitado leis trabalhistas, é uma coisa meio ainda maluca, mas funciona. Certo. O que tira as pessoas da miséria é mercado. Eu sempre digo a frase do Roberto Campos. Ele dizia que era um grande liberal que o Brasil teve, né, junto com Eugênio Goudin, que foi seu professor. O neto dele agora, né? O neto dele é o presidente do Banco Central e é um liberal, né, e um homem capaz. E é quem está segurando, apesar do tiroteio que ele sofre, é quem está segurando a inflação no Brasil. Certo. Né? E ele é de uma escola exatamente do avô. Certo. É uma escola liberal. Né? O senhor ia citar o que o Campos... O Campos Neto dizia que o que o Estado pode fazer pelo cidadão é simplesmente um estrago. O bem é limitado, agora o estrago ele pode realmente fazer um grande estrago na vida do cidadão. Então, essa questão de aumentar o Estado, sem dúvida nenhuma, esse livro ele trata exatamente de diminuir a corrupção através da redução do tamanho do Estado. Certo. Na medida que você aumenta o tamanho do Estado, a corrupção vem atrás. Certo. Por quê? É o que aconteceu nesses escândalos que o Brasil teve. Quer dizer, o Brasil se mete em tudo e está voltando o modelo anterior, que deu focos enormes de corrupção mundiais, e isso volta de uma maneira muito forte. Porque não só pelas mesmas pessoas que voltaram ao poder, é pela metodologia. Porque você, por exemplo, um voto de um ministro monocrático derrubou uma lei estatal de controle das estatais, uma lei aprovada por um parlamento de 513 deputados e mais 81 senadores, que representa o povo. Então, um ministro, ao sair, deu uma canetada, e aí mais de 700 cargos das estatais foram ocupados imediatamente pela máquina e por políticos. Isso vai gerar o quê? Corrupção. Quando a lei das estatais tinha controle a respeito da governança das estatais. Certo. Eu não sou contra a empresa estatal. Certo. Eu sou contra tocar uma empresa estatal sem a governança da empresa privada. Certo. Então, agora mesmo, o governo está fazendo intervenções em segmentos altamente exitosos, como a Vale, que é uma tristeza, a própria Petrobras, né? Que caiu a sua rentabilidade, né? Aí fica atacando a distribuição de dividendos, quando o capital ele vive realmente da remuneração dos seus acionistas e seus reinvestimentos. Então, e tem muito pobre que comprou a ação. Isso traz um prejuízo. Então, esse intervencionismo é próprio de Estado grande. Certo. É uma estadolatria que nós vivemos hoje. Certo. E aí, a sua questão se põe, é que o Estado ele tem que cuidar. E aí a gente, se quiser, volta lá ao início do Estado europeu. Sim. Aí vamos lá para o início do século XVI, XVII. Né? Se quiserem, nomes é muito fácil. Eu fiz aqui uma pesquinha que está no livro, mas é muito importante a gente entender a origem das coisas. Então você tem lá os filósofos do Estado, os contratualistas. Então aqueles filósofos, eles pensaram em como deveria funcionar o Estado. Por quê? Porque os povos viviam em guerra constante. Eles se destruíam entre si. Era a lei da selva. Então o mais forte tomava a propriedade, tomava... Era um sistema mais tribal, né? Totalmente tribal. Então, eles começaram a pensar exatamente como é que nós vamos resolver isso.
Então, quem primeiro pensou a respeito do Estado moderno foi Thomas Hobbes, um inglês. Né? E nós estamos falando lá no século XVII. Ele viveu muito, ele viveu 90 anos, então ele viveu praticamente com o pé em 2 séculos. E essa guerra de todos contra todos era um absurdo. Então, escuta, temos que organizar a sociedade. E aí ele mesmo criou a palavra Leviatã. Leviatã é exatamente o nome que ele deu ao Estado. Certo. O que é? Esse ente neutro que deveria arbitrar os conflitos tribais. Certo. Ok? Para isso, nós vamos dar a ele algum dinheiro, que a gente chama hoje de impostos, certo, mas ele devia ser um árbitro neutro. Certo. Só que o Estado gostou desse papel. E aí, na sociedade brasileira, existe uma coisa muito curiosa. Nós temos uma pirâmide social totalmente invertida. O grande ente de uma democracia é o povo. Só que o povo está na base desse triângulo. Certo. No meio está o Estado, que é o meio pelo qual o povo se administra. Certo. E na cabeça está o governo, que é o gestor de plantão, e que passa, e que é eleito pelo voto. Certo. Né? E aí, essa questão de não ter alternância de poder é muito ruim. Mas essa pirâmide devia ser invertida. A sociedade é o grande ente, e, aliás, isso está no primeiro artigo da nossa Constituição, né? O poder emana do povo. Então, seria sociedade, depois o meio pelo qual ela se administra, certo, como é que ela conduz os administrados, que seria o Estado, e depois o gestor de plantão. Sim. Mas o que está hoje no Brasil é uma pirâmide invertida, sim, com os valores também invertidos nisso. Né? Então, esse Leviatã foi criado lá com o nosso amigo Thomas Hobbes, que era um filósofo do Estado. Na sequência, vem uma coisa muito curiosa. Outro iluminista, aí já no início do século XVIII, que foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele criou aquela famosa teoria do bom selvagem, sim, dizendo que o homem era bom, a sociedade o corromperia, o tornaria mal. Só que a pergunta é a seguinte, que alguém não fez a Rousseau. Escuta, quando é que o homem bom se corrompeu para ser corruptor? Esquisito isso, né? Se ele era bom por natureza, então como era que existia um grupo que já estava corrompido? Essa pergunta ninguém fez a Rousseau, eu mesmo faço nesse livro. Depois, na sequência, vem um grande filósofo, que, aliás, ele é o pai até das ideias dos pais americanos, sim, que é John Locke. John Locke, ele diz que a sociedade tem que viver com um contrato social. Sim. Esse contrato social nada mais são as regras de convivência, né, do próprio ente, desse Leviatã, em que a sociedade se subordina a essas regras, né? E o Estado faz valer a sua neutralidade de administrar os conflitos dos administrados, dos cidadãos. John Locke inspirou os pais da Constituição americana a tal ponto que a Constituição americana ela é lockeana. É lockeana. E aí liberdade extrema, plena. Então, o que aconteceu? Hoje, a maior economia do mundo, a maior economia liberal do mundo, e aquela que privilegia o indivíduo e não o coletivo, todo estatista, ele quer apagar o indivíduo. Ele quer que as forças sejam para o coletivo. Então, ele nivela os talentos. Mas eles esquecem de que as pessoas não nascem iguais. Certo. Eu até, com todo o respeito que nós temos à nossa divindade, eu costumo dizer que Deus limitou a inteligência. Mas se eu tivesse que imputar um defeito ao Criador, eu diria que ele não limitou a burrice. Isso é uma coisa muito interessante, porque é interessante... A burrice ele deixou à vontade. Deixou livre, né? É interessante como a gente insiste, o Brasil insiste, em ir com as políticas da esquerda que não deram certo em lugar nenhum do mundo. A experiência recente, não precisa a gente voltar para outras gerações, basta a gente olhar a Alemanha,
dividida por um muro. O que aconteceu? A população viu que o outro lado tinha liberdade e derrubou o muro. Certo. Isso a gente pensava que tinha realmente definido que a esquerda estava morta. Mas não, eles insistem com essas políticas estatistas de cada vez ter um Estado maior, protetor, que quer cuidar do cidadão do berço até a cova. Isso não existe. Não, e uma coisa terrível também que esse sistema cria é o sistema do sindicalismo, né? Sim. Que é justamente essa criação de setores, de grupos de interesses o americano chama isso de rent seeking. Sim. Que é exatamente os grupos de interesse. Eu citaria um grupo de interesse, os políticos brasileiros. Sim. Eu anotei aqui uma coisinha muito simples para dizer. Eu não sei se eu atrapalhar a sua sequência dos filósofos. Eu ainda volto lá. Eu ainda volto lá. Vai chegar em Montesquieu? Para concluir, vou chegar lá. Olha, nós temos um Senado com 81 senadores. Os Estados Unidos, com 100 milhões de pessoas, e a maior economia do mundo, tem 2 senadores por estado. Então, lá tem 50 estados, tem somente 100 senadores. Mas o Congresso lá é menor, porque ele só tem 400 deputados federais. Nós temos 513. Uma vez eu fiz uma discussão com o doutor Germano Rigoto, quando ele cuidava do núcleo parlamentar lá da reforma tributária, era nosso chefe, eu fiz um debate na universidade com ele. Eu disse, deputado, o parlamento poderia começar dando um exemplo. Vamos reduzir os deputados federais para 350. E isso não perderia representação democrática. Certo. Aí ele olhou para mim e disse, meu doutor, você já viu político cortar o galho no qual está sentado? No ano seguinte, ele foi eleito governador do Rio Grande do Sul. E aí eu entendi a frase dele, né, como uma frase realmente icônica. Então, nós temos um tamanho de parlamento. Quantos funcionários nós temos dentro do parlamento? Isso dá uma média de... Esse livro aqui está desatualizado, mas cada parlamentar custa por ano, na época que a estatística está atrasada, 30 milhões por ano. Cada parlamentar. Aí, se você contar, você vai para os estados, você tem 1.060 deputados estaduais e 58.205, estatística de hoje, vereadores. Esse grupo de interesse, todos eles têm privilégio. Todos eles são remunerados. Tem as emendas parlamentares, né? Sem contar as emendas parlamentares, que é outro absurdo. Então, esse custo do parlamento brasileiro, nós temos, só para dar um exemplo do que seria um Estado menor, nós temos, o Paulo Guedes, uma vez comentou sobre isso. 1.500 municípios, doutor Arival, não tem arrecadação de 1 centavo na sede do município. Eles vivem do fundo de participação dos municípios. Sim. Isso significa que o prefeito, nem a Câmara Municipal, nunca teve interesse em implantar o Código Tributário do município. Mas lá tem residências, lá tem prestação de serviço. Sim. Então, o Paulo Guedes tinha um projeto de lei pronto para dizer que se esses municípios, durante alguns anos, não arrecadassem pelo menos 30% da sua receita na base territorial, eles perderiam a condição de município, se reincorporariam ao município de origem ou ao mais próximo. Certo. Exatamente para acabar esse custo de Câmara, de delegacia, de comarca, de juízes. Sim. E muitas vezes até de outros aparelhamentos que o Estado é obrigado a colocar. Certo. Então, esse grupo de interesse, chamado políticos, eles trazem para si aposentadorias privilegiadas, certo, planos de saúde, de hospitais, certo, de primeira categoria que o cidadão comum não tem. E quem paga é o governo, quem paga é o contribuinte. Quem paga é o cidadão. O cidadão. Então, não precisaria ir muito longe para fazer uma reforma no parlamento brasileiro, até para didaticamente ensinar a população
que é possível economizar. Sim, mas eu só sendo advogado do diabo aqui, alguém poderia dizer que esse tipo de pensamento, esse tipo de crítica, a gente estaria satanizando a política. Não. Satanizando o Estado. Eu acho que, dentro da minha linguagem, eu acho que seria o contrário, seria um exorcismo. Nós estamos aqui falando de ciência. Então, nós estamos dizendo como aconteceu a fundação do Estado europeu, que deu à Europa o progresso para ela ser, todos eles, países de primeiro mundo. Certo. Isso foi graças a esses filósofos que pensaram como o Estado deveria agir, como deveria ser administrado. E aí, para concluir essa questão dos filósofos do Estado... Você estava em John Locke, né? Aí eu pulo para Hegel. Sei, Hegel. Esse alemão, ele colocou uma pitada muito boa para nós cristãos. Sei. Porque ele disse que o homem é um ser relacional. Isso foi a tese principal dele. Sei. E nessa relação, ele tinha 3 esferas de relação. A primeira delas, e a mais básica, a família, que é a primeira arena de disputa dos irmãos, etc. A segunda, a sociedade civil, onde ele vai trabalhar, onde ele vai ganhar o pão dele, onde ele vai competir. Certo. E a terceira, e é interessante como ele coloca nessa ordem, é o Estado, que é exatamente o ente que administra os cidadãos. Certo. Então veja como isso chega exatamente num ponto crucial nessa filosofia dos contratualistas ou dos iluministas, se alguém quer um pouco depois. Eles disseram o seguinte: Leviatã, administre-nos, todavia respeite 3 direitos naturais. Quais são os 3 direitos naturais? Isso está na nossa Constituição, logo no início. Direito à vida. Estado, você não pode nos matar. Certo. Número 2, não nos tire a liberdade. Nós temos o direito de ir e vir para onde a gente quiser, né? Direito de locomoção. Essa é um segundo direito natural. E, segundo eles, muitos deles que eram cristãos, eles disseram, esses são direitos naturais otorgados pelo Criador. Certo? O homem tem dentro de si esse direito à vida, o direito à liberdade e, por último, o direito à propriedade, que o esquerdista tanto combate. Mas o direito de propriedade no capitalismo, nas economias liberais, é exatamente o motor que faz com que a economia se desenvolva. Roberto Campos cita exatamente o exemplo de Hong Kong, colonizada pela Inglaterra. Certo. Hong Kong, uma rocha, nem água tem. E hoje tem uma renda per capita maior do que a metrópole colonialista que é a Inglaterra. Sim. Por quê? O que foi que aconteceu lá? Você dá uma rocha inóspita ao homem e diz assim, essa rocha é sua. Aí quando você voltar, tempos depois, você vai encontrar flores nessa rocha. Porque é isso que estimula a capacidade produtiva do sujeito. A criatividade, a produtividade. A produtividade, certo. O querer ter o seu, certo. Não é questão de ser ambição, certo. Não é? Porque a sociedade capitalista, ela tira pessoas da miséria. O mercado tira pessoas da miséria. Certo. Isso está provado pelo mundo inteiro. Certo. E os países que optaram por políticas de grandes estados e de abafar o individualismo, que é criativo, eles fracassam. Certo. Eu me atreveria, antes que você siga, citar uma frase muito interessante que eu li há poucos dias da Margaret Thatcher, que ela, que era uma liberal... Uma guerreira ali, né? É uma liberal... A Dama de Ferro lá. Dama de Ferro. Eu me inspirei muito nessa obra, porque sim, ela era fã de Hayek, que era o filósofo austríaco, e ela também estudou em Oxford.
e adorou o livro dele, O Caminho da Servidão, que é um livro muito interessante sobre isso. Ela diz o seguinte: um comunista, quando fala, mente. Quando ele cala, ele encobre. Quando tem poder, ele rouba. E quando perde o poder, ele destrói. Assim construíram a história comunista no mundo. Frase de Margaret Thatcher. Fato. Que é exatamente... É fato. A história prova isso. Sem contar que outras frases dela mostram o quanto são maus. São governos que matam pessoas. Porque já que eles não valorizam o indivíduo é uma peça numa engrenagem. Certo. Então matam de fome, matam de maneira cruel. Mas eu queria... Vai lá. O que mais tem aí? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Eu vou para a Constituição. Não, eu queria que o senhor fosse para a Argentina. Para falar desse exemplo que nós temos aqui agora, houve uma mudança política, né? E o cara lá é maluco, o Milei, e a imprensa brasileira bate bastante nele aí. Ele está agora, acho que no terceiro mês de governo, e a coisa está se revertendo do ponto de vista das contas públicas, né? Claro que ele não vai consertar em 3 meses. Em 3 meses o que passaram 30 anos destruindo. Mas... Não, 30 anos não. A Argentina foi destruída por populistas. Eu conheci a Argentina ainda um país desenvolvido. Sim. Hoje é um país que tem quase a metade chegando na pobreza, se não na miséria. E quem fez isso? A esquerda. A esquerda. Então, essa reação de um liberal até extremado, porque ele chega a ser um anárquico liberal, que o liberal não é para ter anarquia, mas a anarquia estava tão instalada na sociedade que ele entrou para o discurso. Obviamente, o discurso de campanha normalmente é mais radical do que a realidade do governo depois. Certo. Então, ele está amenizando já em algumas coisas, né? Certo. Mas, sem dúvida nenhuma, ele já conseguiu jogar a inflação de 25 para 15. Ele já conseguiu ter superávit primário. Mesmo com toda a diversidade e até as forças sindicais, que são grandes na Argentina, certo, até mais fortes do que no Brasil, contra ele, que são os grupos de interesse que perdem. Na hora que ele fecha uma emissora estatal, que só servia para dar emprego, obviamente a grita é grande. O repórter que perdeu seu emprego não aceita aquilo com facilidade, mas vivem à custa do Estado. Esse que é o grande problema. Certo. Então, eu entendo que a Argentina, se deixar que o Milei siga com as políticas liberais que ele tem, sem dúvida nenhuma, ele vai chegar a bom termo. Tá bom. Agora, saindo dos filósofos do Estado e dando um pulo para o início da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é uma Constituição liberal e ela tem, eu estudei muitos artigos que são hayekianos, que são absolutamente liberais. O problema hoje no Brasil é que nós temos uma corrente, sobretudo de juristas na Corte Superior, de um neo-interpretativo da Constituição. Interpretar a Constituição pelo que está acontecendo na sociedade. Entendi. Aí é como um deles disse há pouco tempo, empurrar a história. Mas empurrar a história contra o que está escrito na Constituição... É uma questão de hermenêutica jurídica, né? Total. É a mesma coisa. Você estuda a Bíblia, interpretando o texto conforme a intenção do autor. Qual foi a intenção daqueles que promulgaram, né, e escreveram a nossa Constituição? Olha, o artigo 3º da Constituição, logo no início, diz que a sociedade brasileira é livre, justa e solidária. Aí, interpreta isso. A frase seguinte é:
e dispõe a forma. Uma sociedade livre é aquela que fomenta. Se a gente fizer uma exegese da palavra, Sim. Fomentar é desenvolver... É um polo de fomentação, é fazer acontecer. Fazer acontecer, certo. Exatamente. Todas as formas, note Sim. quão forte é, todas as formas de liberdade. Aí diz liberdade de locomoção, aí volte lá os certo. Filósofos, né? Certo. Certo. Direito à liberdade, certo. de ir e vir. Direito de pensamento, é de qualquer forma. Certo. Eu posso pensar... Qualquer coisa. Qualquer absurdo. Aí diz, de pensamento, de religião também. Certo. Então eu posso ter a minha fé com total liberdade, sem que ninguém diga. Por isso que os templos de qualquer culto... São invioláveis, né? Eles são invioláveis e eles não podem ser tributados. Que agora estão aí com essa confusão de querendo tributar remuneração de clérigos, querendo limitar as fronteiras da igreja. Certo. Que é exatamente a Constituição quando diz que é imune. Imune é uma figura que decorre da Constituição, direto, não é isenção. Certo. Isenção eu preciso reconhecer. Certo. O poder público tem que me enquadrar nas qualificações da lei e dizer, bom, você é isento. Mas não é o caso. A imunidade decorre diretamente da Constituição. E o texto da lei diz que não pode tributar templos de qualquer culto. O cara pode gostar de adorar até o Satanás. Certo. Eu sou contra, mas ele tem o direito. E se ele disser que isso é um templo, é uma religião, certo. Ele está enquadrado no princípio constitucional. Aí ele vai à frente. De preferências, quaisquer que sejam. Certo. Então, isso é o que estava lá no Estado europeu há 350 anos atrás. E é o que o Constituinte escreveu na nossa Constituição. Mas aí só pegando um exemplo nessa frase de preferências, hoje você tem essa questão da liberdade sexual, da preferência sexual, onde aquele que pensa de uma forma judaico-cristã, ele está sendo execrado. Execrado. Veja bem, particularmente eu acho que a pessoa ela escolhe o que ela quiser sexualmente. Agora, ela não pode impor. Exatamente. Mas essas pautas, o woke do mundo inteiro, que chegaram no Brasil, e, sobretudo, essa pauta da ONU, certo. A 2030, certo. Que já maculou até as nossas cortes de justiça, certo. Essas pautas identitárias, elas são terríveis. Certo. Porque não tem problema que toda sociedade tem minorias. E elas têm que ser respeitadas. Sim, sim. Aliás, o liberal respeita. Agora, o que não pode é você impor uma pauta identitária, minoritária, a um todo numa democracia. Democracia é o regime de maioria. Então, o que acontece no Brasil? Um parlamentar que ele é líder de si mesmo, que é um partido nanico, ele perde uma votação no plenário, aí ele vai a uma corte, e a corte dá a ele, atropelando a vontade do povo, que são os eleitos, né? Parlamentar eleito, corte constitucional ou corte legal de julgamento, ela não é eleita. Então, isso subverte totalmente as democracias. E nós estamos vivendo hoje, se você não concorda com o partido que está no poder, com a sua política, ou com o governante de plantão, então você pode estar correndo risco. Por isso que você tem que ir pela ciência, dizer, a ciência diz isto. Quando eu cito frases, eu tenho que citar a autoria. Porque hoje até os órgãos estão sendo responsáveis por um entrevistado que diz uma bobagem qualquer, o que é incrível. Certo. Aí o direito de ter opinião começa a ser cerceado. Isso é muito ruim
para a democracia. Agora, doutor, eu queria que o senhor dissesse, o senhor é um jurista, o senhor é um pensador, é um professor universitário, o senhor não é um homem de mente fechada, mas o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Essa ingerência do poder judiciário na liberdade de expressão. Nós estamos vivendo uma ditadura, ou um princípio de ditadura, ou não? Esquece, eu não estou aqui falando dessas brigas políticas partidárias, porque isso aí é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Mas do ponto de vista da prática do direito hoje, eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado os comentários do doutor Ives Gandra, porque ditadura é quando você rasga a Constituição, né, no Estado de Direito. É quando a Constituição ela começa a ser desrespeitada, ela começa a ter uma interpretação muito mais pragmática do que o próprio texto da Constituição, né? Na sua opinião, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos num caminho muito ruim, num caminho de cerceamento das liberdades, sobretudo com censura absolutamente velada. Certo. Por exemplo, eles estão criando agora, o Tribunal Superior Eleitoral está criando uma legislação infralegal, certo, que com certeza esse artigo 3º está sendo ferido, em que vai se combater desinformação. Eu estava lendo essa semana... O que significa combater desinformação? Eu não encontrei na legislação, não tem texto legal nenhum que diga, que defina. O que é desinformação? Porque não existe crime sem lei anterior, né, que preveja aquele crime, que estabeleça aquele crime. Isso é da Constituição e é do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, só para esclarecer, é um artigo dos mais bonitos de qualquer Constituição no mundo. São 79 incisos no artigo 5º. Todos com garantia de direitos. Pelo menos 5 categorias, sim, de direitos. Desde do direitos fundamentais, certo, depois direitos sociais, direitos, certo, políticos, etc. Quando a Constituição de 88 ela foi fermentada, foi num período muito ruim politicamente. Certo. Por quê? Porque a turma que tinha ido para o exterior, por causa do regime militar, essa turma estava voltando, eles tiveram a oportunidade de se candidatar, porque foram anistiados, certo, todos eles foram anistiados. E aí a Constituição foi feita sob uma ótica de proteger aquilo que eles tinham sofrido. Sim. Perseguição, tortura, sim, etc. Então eles quiseram colocar para o cidadão, mas obviamente queriam eles mesmos se proteger, sobretudo a esquerda, então colocaram essas garantias individuais no artigo 5º da Constituição. Ótimo. Só que isso beneficiou também o criminoso comum. Na hora que você diz que você só pode prender depois do trânsito em julgado, isso é um princípio constitucional. Está lá. Aplica-se a todos. Claro, tem que aplicar a todos. Então, o bandido foi beneficiado. Certo. E aí, veja, aí eu como advogado, eu estou lhe dizendo, por que é que a jurisprudência do Supremo mandava prender em 2º grau? Porque a instrução processual, ela terminou no 2º grau. Sei. 1º grau, 2º grau. A instrução probatória, todas as provas testemunhais, materiais, se esgotaram. Os recursos daí para frente, para o STJ ou o Supremo, seja recurso especial ou extraordinário, são recursos para exatamente verificar se o cidadão que está condenado e vai preso, se tudo foi respeitado, sobretudo os seus direitos. Porque eu sempre digo, pastor... Não tem o poder de reformular a pena. Não. Só se houve realmente erro grave, certo, ou então um fato novo, ou então uma lei posterior que beneficia aquele crime, não é? Porque retroage. No crime se retroage
a pena mais amena. Só que a prisão em segundo grau, ela devia ser revista, porque ela cabe. As democracias no mundo, elas prendem no segundo grau, porque não há mais o que fazer. Em questão probatória, é isso que eu estou querendo referir. E aí, obviamente, se tinha interesses maiores, e parece-me que sim, a respeito das intenções de acabar, no próprio Supremo, mudar a sua jurisprudência, que era consolidada, já era uma jurisprudência, como a gente diz, sedimentada, houve interesses, obviamente, com essa mudança. Eu queria... Não vai dar tempo para a gente fez uma pauta aqui, porque acho que nós vamos ter que fazer um só sobre liberdade religiosa. Sim. E não vai dar tempo para a gente explorar aqui, mas você que está nos assistindo aí, né? Espero que você esteja gostando aqui, porque nós estamos aqui com um professor falando de coisas complicadas de uma forma bastante simples, inteligível e chamando a atenção da gente, porque nós no Brasil hoje, nós estamos vivendo um momento muito perigoso do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista de perder-se a liberdade. Então, isso é fato, não é discurso, não é narrativa de direita ou de esquerda. Nós estamos, de fato, vendo através das decisões aí do Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos chegando ao final, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão das implicações de se perder a liberdade, eu diria da liberdade principalmente religiosa, para a questão do ensino, né? Nós estamos aí agora para discutir os próximos 10 anos do novo plano de educação, né? E o plano de educação traz alguns viés ali bem claros do ponto de vista ideológico daquilo que o senhor falou aí, da pauta da ONU, não da pauta da necessidade do povo brasileiro. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita tristeza, porque tudo começa na educação, sobretudo da juventude, das crianças. Sim. E quando você começa, por exemplo, que a gente vê, quando você faz uma pesquisa lá na Palestina com o Hamas, ou Hamas, como alguns pronunciam, o que é que acontece? As crianças foram educadas dentro do ódio, né? Do ódio. E aí, quando você faz uma pesquisa, eles admiram aquele grupo terrorista. E não adianta a gente dar outra qualificação, porque é um grupo terrorista, porque eles não lutam como uma força militar reconhecida pelos padrões, né, das nações civilizadas, né, pelo menos as convenções que as democracias têm, né? E que Israel é sujeito, mas o grupo paramilitar e terrorista, né, que recebeu ajudas enormes para educar a sua população, educa a criança com ódio e com arma contra o vizinho. Certo. Isso não pode acabar bem. Então, essa questão de educar a criança não na matemática, no conhecimento, na ciência, na língua portuguesa, certo, aí começa a haver todo tipo de aberração. Aberração. Não há quem consiga, na biologia, ver além de sexo masculino e feminino. A natureza toda. Certo. Aí eles confundem a educação de uma criança com política de gênero, como se tivesse o ABC todo de gênero. Não existe. Eles confundem o que é preferência, e aí nós, liberais, respeitamos. Certo. Faça com seu corpo o que você achar. Agora, não queira dizer que na natureza, e o homem como também natureza, é homem e mulher, e a nossa fé... E contradizendo toda a ciência, né? Porque não é uma questão científica. Contradiz a natureza e contradiz a própria ciência, né? Então, gênero e opção é outra história.
Mas aí você educa de uma maneira distorcida e ao invés de você estar dentro da sala de aula. Essa semana houve um deputado que levou ao parlamento uma escola primária de uma pessoa esquerdista que leva um parlamentar para dentro de uma sala de aula, homens vestidos de mulher, e vão lá dizer que a família não é a detentora do pátrio poder, começa a distorcer todos os valores da família, né, que são esses pilares que os contratualistas tanto falaram e tanto sugeriram e foram exitosos com esse caminhar, né? Porque, aliás, filosofia deixou-se de estudar em muitas escolas. É lamentável, mas eu acho que a gente tem saída. Sim. Saída é pela política. Embora a política esteja como está, mas nós temos um Congresso que tem os poderes para agir. Está faltando realmente atuação parlamentar, representantes do povo, para colocar freio. Aliás, isso também está na Constituição. Quando Montesquieu falou do poder dividido em 3 harmônicos entre si, judiciário, executivo e legislativo, ele também inspirou o Estado moderno. E esses poderes existem na nossa República, né? Historicamente. Só que eles estão desequilibrados. Porque o poder, é natural que um homem que recebe poder e ele invade uma competência do outro e ele não tem um esbarro, ele não tem um freio, aquilo o envaidece. Não, e uma coisa que é muito interessante, Montesquieu acho que não pensava quando pensou no poder judiciário, essa questão do eleitoral, né? Isso aí só existe no Brasil. Esse negócio de tribunal eleitoral. Não, isso é uma aberração. Total. Né? É uma fortuna se gasta com isso para ter uma coisa. A justiça eleitoral. A justiça é a justiça. Não tem isso. Não precisa ter justiça eleitoral, como também não precisava ter justiça trabalhista. Sim. É outra aberração também. Certo. Né? Doutor, isso aqui é uma bênção. A gente não quer nem parar, né? Mas louvado seja Deus pela sua vida, pela a sua brilhante leitura, né? Pela sua capacidade também de discutir respeitando a opinião do outro, porque isso está difícil hoje, né? Quando você fala uma coisa, o cara já vem para cima com uma agressividade muito grande. Mas eu acho que é pelo caminho do debate, né? Pelo caminho aí da conscientização, que nós vamos superar o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Faça suas considerações finais, eu quero te agradecer. Vamos marcar os próximos aí, né? Eu fico lhe devendo sobre liberdade religiosa especificamente. Tá, nós precisamos trabalhar isso aí, até para orientar os nossos irmãos da igreja e tudo. Mas é muito bom ter uma pessoa com essa sua lucidez, essa capacidade de leitura do que está acontecendo e dentro dessa perspectiva cristã, né? O senhor não perdeu a sua fé. Não. E vamos aguardar. Me dê esse livro aqui, se Deus quiser. Esse eu trouxe para você. Tá. A editora... Eu tenho poucos. A editora Ezion vai, provavelmente, está sendo feita aqui uma revisão dessa primeira edição. Estado Mínimo, Gerson Lopes Fonteles. E nós vamos... Veja o subtítulo na capa. O Estado Mínimo e a Corrupção. Uma proposta liberal para fazer recuar o tamanho do Estado brasileiro. Então, se Deus quiser, essa obra estará à sua disposição, não somente em livro, mas também em e-book. Futuramente, ainda esse ano, nós estaremos publicando esse material do querido irmão Gerson Fonteles. Muito obrigado. Obrigado, eu. Pode falar ali com seus... Estou à disposição. Espero ter contribuído numa linguagem bastante simples, não muito acadêmica, para transmitir conhecimento para os ouvintes da Arivalcast. O meu agradecimento, Deus os abençoe. Amém. Tchau e até o próximo.